A incrível ação de um menino pobre transforma a vida da filha autista de bilionário. Em uma das vielas apertadas da comunidade de Paraisópolis, onde o sol mal consegue iluminar o cotidiano duro e cinza, Pedro, um menino de 12 anos, faz o que mais ama: desenhar. Seu rabisco de um mundo colorido contrasta com as paredes descascadas ao seu redor, onde a realidade da pobreza é um grito ensurdecedor. A cada traço, ele se sente um pouco mais livre. Sua mãe, uma guerreira, batalha incansavelmente para colocar comida na mesa e dar a ele a força que precisa para sonhar. Mas a vida na comunidade também traz preconceitos, principalmente quando as pessoas veem um menino sem recursos mostrando sua arte. Eles riem, achando que ele não pode ir longe, mas Pedro não desiste. A esperança pulsa dentro dele como uma chama inextinguível. Enquanto isso, em um elegante prédio da zona sul de São Paulo, Laura vive em um mundo de ouro, mas que é um verdadeiro deserto emocional. Filha de um bilionário, sua vida é marcada por solidão e isolamento, e seu pai, consumido pelos negócios, não percebe a batalha diária da filha autista. O vazio entre eles se torna opressor. Laura, cercada de riquezas, não encontra alegria nas coisas que possui. O som de um piano, tocado por suas mãos pequenas, é seu único refúgio. As notas deslizam para fora, mas suas palavras ficam entaladas na garganta. Em um evento de inclusão realizado pela ONG onde Pedro participa, o destino unirá esses dois mundos aparentemente tão distantes. Ao ouvir a música que Laura toca, algo mágico acontece. Pedro sente seu coração disparar. A melodia é triste, mas cheia de emoção, e ele vê em Laura uma alma semelhante à sua, alguém que também deseja ser compreendida. E assim, sem intenção, Pedro se aproxima da menina e a conversa começa. Laura, com olhos timidíssimos, percebe que ele não a vê como uma menina estranha, mas como uma amiga que pode ajudá-la a se abrir. Pedro e Laura começam a se encontrar com frequência. Ele ensina a ela como expressar suas emoções através de desenhos, enquanto ela, por sua vez, oferece a música que a faz brilhar. A amizade floresce como um oásis em meio ao deserto emocional. Cada risada compartilhada, cada insight trocado, cada crítica construtiva é uma vitória contra a opressão que ambos enfrentam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que eles não esperavam era a resistência da sociedade ao ver essa amizade inconformada. No mundo dourado de Laura, muitos se opõem à ideia de uma menina rica se misturando com um menino pobre. Comentários maldosos e olhares de desprezo se tornam frequentes, e Pedro, que sempre lutou por seu espaço, precisa não só defender sua amizade com Laura, mas também ajudá-la a lidar com suas inseguranças. Conforme a pressão aumenta e as dificuldades se intensificam, Pedro se vê entre a espada e a parede. Ele pode recuar e se proteger ou enfrentar essa injustiça de frente e lutar não apenas por sua dignidade, mas por um futuro em que Laura pode ser livre. E será que Laura terá coragem o suficiente para romper as barreiras que a isolam e descobrir o poder que a arte pode oferecer? O desfecho dessa história promissora está próximo, mas o caminho é cheio de desafios. Afinal, o que é mais forte, o amor ou as barreiras sociais? Pedro sentia seu coração pesado. Ele caminhava pelas ruas de Paraisópolis, onde as risadas e os olhares desconfiados se misturavam à poeira. O que antes era um refúgio de criatividade, agora parecia um campo de batalha. A amizade com Laura se tornava cada vez mais complexa diante das reprovações alheias. Era um fato, ele sabia que muitos não aceitavam a ideia de um menino pobre se aproximar da filha de um bilionário. A palavra interesseiro pairava no ar como um espectro, e essa pressão crescia como uma sombra pesada sobre seus ombros. No condomínio luxuoso da Zona Sul, Laura enfrentava seus próprios demônios. Ela ouvia os sussurros em seu arredor. Por que ela está saindo com aquele menino? Isso é uma fase. O desprezo alheio a incomodava de forma profunda. Mas em momentos de solidão, quando tudo parecia escuridão, Pedro estava presente como um farol. O brilho em seu olhar e a simplicidade de suas palavras a confortavam de um jeito que ela nunca havia conhecido.
Para Laura, cada desenho que ele trazia era como um portal para um mundo onde ela podia ser mais do que apenas filha de um bilionário. Lá, ela tinha voz, tinha lugar. A cada encontro, eles mergulhavam mais fundo. Pedro mostrava a Laura que a arte era uma forma poderosa de expressão. E Laura, com o som do piano, transformava os traços de Pedro em composições musicais. Juntos, eles criavam algo novo e cheio de vida. Era como se cada risada, cada traço nas folhas, cada nota no piano costurasse um laço indestrutível entre eles. Mas o mundo ao redor não parava. No dia do recital que celebraria a amizade deles, a ansiedade martelava na cabeça de Pedro. Ele sabia que para muitos era apenas um evento, mas para eles era uma provação. Os olhares críticos da elite e as piadas veladas poderiam ser um obstáculo. E se não gostarem? Ele pensava. Com um nó na garganta, ele respirou fundo. O que importava era que eles estavam lá, um pelo outro, prontos para enfrentar qualquer tempestade. E talvez essa força combinada pudesse superar o julgamento alheio. Laura estava tão nervosa quanto Pedro. A noite do recital se aproximava e os ecos de suas inseguranças chamuscavam. E se o público a rejeitasse novamente? Mas ao imaginar a presença de Pedro, ela sentiu uma onda de coragem a impulsionar. A música tinha o poder de libertá-la, e ele era seu parceiro nessa dança delicada entre liberdade e opressão. Naquela noite, quando as luzes começaram a brilhar e o público se ajeitou, Pedro se posicionou ao lado de Laura. As palmas estavam prestes a vir, mas uma voz entrou em cena, ecoando em toda a sala. Acho que esse tipo não pertence aqui. Um murmúrio desconfortável atingiu Pedro como uma facada. Ele se virou para Laura, que já estava em estado de tensão. O olhar dela, antes esperançoso, agora carregava a dúvida e o medo. Mas Pedro não podia desistir, não diante da música que pulsava dentro deles. Seria essa uma oportunidade de mostrar ao mundo que a amizade não conhece barreiras? O que aconteceria se eles realmente se deixassem levar pela arte, desafiando tudo e todos ao seu redor? O momento estava prestes a acontecer, e a pergunta pairava no ar. Será que eles teriam a força para encarar o que viesse? Pedro sentiu o sangue arder nas têmporas. A provocação lançada daquele jeito, como se fosse uma flecha certeira, reverberou em sua mente. O murmúrio se espalhou entre os convidados, mas a voz de Laura, apesar de abalada, conseguiu romper o turbilhão de sentimentos. Vamos, Pedro, é agora! Ela inclinou a cabeça e sorriu, mostrando uma coragem que Pedro não sabia de onde vinha. Aquela cena, rodeada de pessoas com olhares desconfiados e críticas veladas, parecia um campo minado. Mas, com a música pulsando em suas veias, ele não podia deixar que os fantasmas do preconceito paralisassem. Com um gesto firme, Pedro pegou o lápis e desenhou a primeira nota no papel. Laura começou a tocar suavemente, permitindo que a música se desse espaço. O som do piano preencheu a sala, aliviando um pouco a tensão no ar. À medida que as notas flutuavam, Pedro viu a expressão do público mudar. As sobrancelhas se levantavam, as bocas se fechavam em silêncio e alguns começaram a escutar de verdade. É isso, Laura, vamos juntos! Ele gritou, quase sem perceber. O entusiasmo em sua voz fez com que ela deixasse suas inseguranças de lado. Com os dedos deslizando pelo teclado, Laura começou a tocar uma melodia que falava sobre liberdade e aceitação. O ritmo marcava o tempo, e cada nota era um grito, um convite à compreensão. Pedro se sentiu leve, como se todas as palavras maldosas não passassem de sombra atrás dele, enquanto o público se deixava levar pela energia criativa que irradiava deles. Ele desenhou rápido, capturando não apenas as notas que Laura produzia, mas a emoção crua que explodia de suas almas. Cada traço se desenhava em cores vibrantes e únicas, cheias de vida. E aos poucos, as muletas do medo e do preconceito pareciam ir se desfazendo. Um dos convidados, um homem idoso que estava no fundo da sala, começou a sorrir. Ela tem uma musicalidade única, e esse menino, esse tal de Pedro, consegue captar isso de uma forma rara, disse uma outra mulher, admirando a cena diante dos olhos. O recital continuou a fluir, a melodia ganhando contornos e ritmos, como se fosse um diálogo entre os dois. Um canto de resistência, um hino de amizade. A oscilação de emoções na sala fez com que, aos poucos, os olhares críticos se tornassem expressões de curiosidade e reconhecimento.
Mas, no fundo da sala, a mesma voz que tinha lançado o insulto antes ressoou novamente, desta vez mais forte, quase como um rosnado. Vocês acham que isso é o quê? Um show de circo? É uma piada! Essa brutalidade atingiu Pedro como um balde de água fria. O sorriso que se formava no rosto de Laura vacilou. A dúvida se infiltrou novamente em seu coração. Não, não! Pedro pensou com todas as forças. Ele não podia permitir que isso destruísse o momento. Olhou para Laura, seus olhos refletindo a luz da cena, implacáveis e claros, e recebeu de volta o mesmo olhar determinado. Não era hora de fraquejar, era hora de lutar. Pedro se colocou de pé, o lápis ressaltando em seu punho como uma espada. Ele se virou para o público e, com toda a confiança que conseguiu reunir, falou: "A música é para todos, e a arte não tem preço. O que importa é o que sentimos aqui, entre nós." A plateia ficou em um silêncio tenso, surpresos com a ousadia dele. O que viria a seguir? Será que essa coragem tomaria forma suficiente para conquistar a plateia e fazer com que eles enxergassem o que estava acontecendo ali? O clima estava mudando, mas Pedro sentiu que a batalha verdadeiramente estava apenas começando. A sala ficou em um silêncio opressor. Os olhares que antes eram de desaprovação agora pareciam pesados de curiosidade. Pedro podia sentir a adrenalina bombear em suas veias, a coragem surgindo como uma onda que o impulsionava para frente. A música de Laura parecia impregnar o ar ao seu redor, e ele estava decidido a não deixar que um mero insulto o derrubasse. "Vocês não entendem!" ele exclamou, sua voz agora firme e clara. "Não se trata de um espetáculo ridículo. Estamos aqui mostrando que a arte é uma forma de se expressar, de sentir, de ser livre. Não importa de onde viemos ou quem somos." Laura parou por um instante em meio a um acorde e os olhos dela brilharam com uma conexão profunda. Juntos, sem precisar de palavras, eles se tornaram uma extensão um do outro. Ela recomeçou a tocar, agora com mais intensidade. A música subia e descia como uma maré, arrastando emoções e filtrando as dificuldades de cada nota. O homem que antes fez a crítica intransigente começou a franzir a testa. Ele ficou inquieto, desviando o olhar de Laura. Pedro para Laura e então para o piano. Pedro percebeu seu desconforto e uma ideia poderosa começou a germinar em sua mente. Ele não podia apenas negar a crítica, precisava transformá-la em algo construtivo. "Vamos lá, pessoal, olhem para ela!" Pedro gesticulou para Laura, sua amiga que enfrentava o seu próprio mundo. Ela é uma artista, e se você olha para isso com ignorância, está se privando de algo especial. A música dela toca o fundo do meu ser, e aposto que toca o seu também. As palavras de Pedro começaram a ressoar, e pequenas reações surgiram da plateia. Um murmúrio hesitante, um sussurro de reconhecimento. Um casal no fundo começou a trocar olhares, como se a transformação começasse a acontecer. Pedro sentiu que a energia mudava, uma onda de empatia começava a fluir entre as pessoas. "É isso mesmo!" gritou uma voz feminina lá atrás, fazendo o Luskov e Altão se voltassem. "Isso é bonito, isso é arte!" A confiança de Pedro estava provocando mudanças, e ao olhar para Laura, ele percebeu que a música se tornava cada vez mais intensa, como se a própria sala estivesse respondendo. Laura olhou para Pedro e no meio da melodia, seus olhos se encontraram. Era uma troca de forças, de coragem. Os dedos dela dançavam pelas teclas de maneira mágica, enquanto Pedro desenhava fervorosamente. As dores e medos se dissipavam, dando lugar a um momento de beleza crua. O homem que havia feito a crítica se levantou, mas dessa vez não era mais um gesto de desdém. Ele parecia lutando contra algo, como se estivesse repensando suas opiniões. E a plateia, repleta de pessoas esperadas e inesperadas, começou a vibrar. O espaço se enchia de aplausos tímidos que se tornaram cada vez mais seguros e firmes. Pedro sentia o calor subir pelo corpo. O que aconteceria a seguir? O que mais poderia fazer para transformar não só a noite, mas suas vidas? Mal sabia ele que uma única lembrança, uma vertente de sua história que ele pensou estar enterrada, estava prestes a surgir, levando o espetáculo a outro patamar. Quando a última nota surgiu e se dissipou pelo ar, assim como a poeira que dança sob a luz do sol, a plateia explodiu em aplausos. Os rostos que antes mostravam críticas profundas agora se iluminavam. Pedro estava em estado de êxtase. O seu coração batia como um tambor, enquanto ele tentava processar a mudança na atmosfera.
O ambiente estava pulsante, como se a música de Laura tivesse criado uma nova conexão entre todos ali. Mas, nesse clima de euforia, uma voz notadamente diferente cortou a alegria. Era o homem que havia se levantado antes. Ele caminhou até o centro da sala, o olhar fixo em Pedro. Aquela expressão não era mais de raiva, mas uma mistura de confusão e curiosidade. "Como você consegue?" ele perguntou, quase como um sussurro. "Como consegue fazer com que todos sintam isso? Eu não sabia que a música poderia fazer tanta diferença." Pedro se virou para Laura, e a resposta estava na troca silenciosa dos olhares. Ele respirou fundo, segurou a mão dela por um momento e a soltou. Esse era um momento digno de ser compartilhado. "Eu não faço nada sozinho", respondeu Pedro com sinceridade. "A música é uma extensão do que somos, do que sentimos. Laura nos mostra que podemos ser vulneráveis e fortes ao mesmo tempo. Essa multidão, essas pessoas, elas só precisavam de um empurrão para se libertar." Os aplausos cessaram, mas a energia estava mais viva do que nunca. As palavras de Pedro pareciam ecoar no coração de todos. O homem que questionou a arte começou a balançar a cabeça lentamente, como se finalmente estivesse considerando a ideia de que arte realmente era um espaço de transformação. "Eduardo." Ele se apresentou, estendendo a mão para Pedro, que hesitou antes de apertá-la. O gesto de Eduardo era um sinal, como se estivesse disposto a iniciar uma conversa sobre um assunto mais profundo do que só música e performance. "Por que você trouxe a Laura para este espetáculo?" perguntou Eduardo, com sinceridade que só o choque de uma transformação pode gerar. "Porque um artista nunca deve ser sozinho", Pedro respondeu, sua voz um pouco mais baixa, mas ainda forte. "A arte dela ensina a todos nós, e eu queria que mais pessoas pudessem sentir isso." Enquanto conversavam, a sala começou a esvaziar, mas as palavras dos dois ecoavam como uma melodia persistente. O olhar de Laura permaneceu em Pedro, um brilho de orgulho em seus olhos. Ela nunca soubera que a coragem de seu amigo poderia conduzir tais mudanças, e muito menos que aquela noite se tornaria um divisor de águas em suas vidas. No entanto, algo mais profundo começou a aflorar na mente de Pedro. Uma ideia antiga e enterrada se agitando, pronta para se manifestar. Ele lembrou-se das pessoas que, assim como ele, lutavam para serem reconhecidas, aqueles que não tinham a oportunidade de subir ao palco da vida, aqueles que enfrentavam suas próprias batalhas. Uma nova determinação começou a tomar forma dentro dele. Uma ideia irradiava tão forte que parecia quase palpável. A música poderia ser a ponte que uniria tantas vidas, mas ele precisaria de mais. Era hora de criar algo maior do que ele mesmo. Algo que pudesse dar voz àqueles que se sentiam invisíveis. "Laura, você se lembra da nossa ideia de um projeto musical? É hora de tirá-la do papel", disse ele fervoroso. Os olhos dela brilharam ao ouvir aquelas palavras. Juntos, em uma sintonia que crescia a cada respiração, eles começaram a planejar. Mas o que realmente pegou Pedro de surpresa foi um texto enviado em mensagem logo após o espetáculo. Era de Eduardo. A mensagem dizia: "Quero ajudar. Isso que vocês têm é especial e deve ser visto por todos." E assim, enquanto o brilho das palmas da plateia ainda ressoava, um novo caminho começou a se abrir. O que viria a seguir? A verdadeira missão de Pedro estava apenas começando. Pedro não conseguia parar de pensar nas possibilidades que se abriam diante dele. A ideia de um projeto musical dedicado a dar voz a quem mais precisava pulsava em sua mente como um farol de esperança. E com a ajuda de Laura e Eduardo, o sonho parecia mais próximo. Mas por onde começar? Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, lançando faíscas douradas pelo quarto. Pedro acordou com a sensação de que aquele dia seria especial. Ele levantou-se e foi até o estúdio improvisado que montara na sala de estar. Enquanto arrumava os instrumentos, a ideia crescia em sua mente. Um workshop musical gratuito para crianças e jovens que nunca tiveram a oportunidade de se expressar. Parte daquelas pessoas se sentiam invisíveis e Pedro queria mudar isso. Laura chegou pouco depois, trazendo um sorriso e uma caixa de café da manhã. "O que você está tramando hoje, Pedro? Você parece radiante." "Quero fazer algo grande, algo que ajude os outros, Laura", declarou Eve, o coração acelerando ao expor seus planos.
Compartilhou tudo sobre o workshop, a intenção de envolver jovens em uma jornada musical que não só oferecesse aprendizado, mas também um espaço para compartilhar suas histórias. Os olhos de Laura brilharam. Isso é incrível! Podemos abrir um espaço, organizar um evento, podemos captar recursos, e eu posso ajudar com as aulas. Seria uma grande maneira de conectar as pessoas através da música. Enquanto conversavam, as ideias fluíam como notas de uma canção. Era uma sinfonia de esperanças e desejos, assim como a música. Decidiram que iriam convidar pessoas do bairro, buscar parcerias como escolas e organizações que já faziam um trabalho de inclusão. O entusiasmo era contagiante. Então, um novo pensamento surgiu. E se pudessem incluir pessoas de todas as idades? Pedro não acomodaria suas ideias a limites. Ele imaginou avós com netos, jovens sonhadores, todos juntos na mesma sala, criando ritmos e melodias que contassem suas histórias. O espaço seria delas, um abrigo onde cada um poderia ser ouvido. Nesse ínterim, Eduardo tornou-se um pilar essencial dessa nova fase. Ele apareceu na casa de Pedro com um monte de papéis, anotações e mapas de contatos. Eu falei com algumas pessoas que podem nos ajudar, acreditam em projetos sociais e podem contribuir com a divulgação, ele disse, aparentemente tão empolgado quanto Pedro e Laura. A energia da equipe era pura. As ideias trocavam de mãos como bolas de ping-pong, e elas se sentiam cada vez mais unidas, como um trio musical que começava a tocar uma melodia harmoniosa. Com o entusiasmo acumulado, Pedro decidiu que era hora de um impulso a mais. O que eles precisavam agora era de um espaço maior e algumas doações. Para isso, ele se lembrou de um antigo amigo, Lucas, que possuía um pequeno estúdio na cidade e sempre quis colaborar com projetos sociais. Ele pode nos ajudar a organizar tudo, pensou. Mas, em meio a tudo isso, havia uma inquietação. Pedro sabia que não era suficiente criar algo bonito apenas em teoria. Ele precisava saber se essa ideia realmente funcionaria e se as pessoas de seu bairro estariam interessadas. A incerteza o fez hesitar por um instante. E se não der certo, Laura? Perguntou ele, a voz baixa. E se ninguém aparecer? Pedro, Laura respondeu, colocando a mão em seu ombro. Você já deu um passo importante. A música já está fazendo diferença. As pessoas podem não perceber agora, mas elas esperam por uma oportunidade. Tenha fé. O medo não deve prender o que você pode criar. As palavras dela ressoaram dentro dele, e como no palco da noite anterior, Pedro sentiu a energia se intensificar. Não era a dúvida que o abatia, mas a transformação que se aproximava. Ele rapidamente pegou o celular, respirou fundo e enviou uma mensagem para Lucas, explicando seu plano. E então, em sua mente, a melodia do futuro começava a tocar mais forte. Mas dentro de seu coração, um novo dilema surgia. O que ele faria se não apenas as crianças, mas também os adultos que vivem nas sombras sentissem essa chamada? E se descobrisse que seu velho amigo, Lucas, tinha um segredo que poderia mudar tudo? Assim, enquanto novas melodias se formavam, as notas de desafio também começavam a tocar. A missão estava apenas começando. Pedro não conseguia mais conter a ansiedade. Cada notificação que chegava em seu celular parecia trazer uma nova possibilidade. Ele se sentou à mesa da cozinha, folhas e anotações espalhadas ao seu redor, enquanto esperava uma resposta de Lucas. Os minutos pareciam horas, e a impressão de que a vida estava prestes a mudar o preenchia de esperança e um medo profundo. Laura entrou na sala com uma xícara de café e um sorriso esperançoso. Pedro, você está bem? Está com a cara de quem está esperando um grande evento. Ele deu uma risada nervosa. É isso mesmo, estou esperando um sinal, ou um sim ou um não do Lucas. O que você acha que ele vai dizer? Sei lá, tudo depende de quanto ele se importa com as pessoas que precisam de ajuda. Mas a verdade é que você não deve depender dele para definir sua jornada. A música é sua, o projeto é seu. Você sabe o que as pessoas precisam, um espaço para se expressar. Pedro balançou a cabeça, sentindo a energia de Laura o invadir. Você está certa, mas me preocupo com o que ele vai pensar. A vida dele é tão diferente da minha. Será que ele vai se sentir tocado por essa ideia? A conversa flutuou enquanto a manhã progredia, e Pedro se lembrou dos rostos tristes das crianças que passavam pela mesma esquina todos os dias. Ele não queria que seu projeto fosse visto como um capricho, precisava ser um refúgio, um escape. O mesmo calor que sua música trazia para ele, queria que alcançasse outros. Então, o celular vibrou. Uma nova mensagem.
O coração de Pedro disparou. Era Lucas. Ele logo abriu o texto e os olhos se arregalaram. Certo, Pedro, podemos conversar e ver como posso ajudar. Vamos marcar uma reunião. Um suspiro de alívio saiu de seus lábios. A música de transformação parecia ficar mais clara, mais próxima. Laura pulou de alegria. Isso é ótimo! Agora temos que preparar tudo. Precisamos de energia para essa reunião. As horas seguintes passaram em um turbilhão. Eram ideias, listas de música, convites escritos à mão para as crianças e fluição de planos. A vontade de ver a vida dos outros mudar era palpável. Quando finalmente chegou o dia da conversa com Lucas, Pedro estava nervoso, mas determinado. Ele se arrumou diante do espelho, verificando sua aparência uma última vez. Ao entrar no estúdio, sentiu o cheiro familiar de madeira e a energia criativa do lugar. Lucas estava lá, com um sorriso acolhedor, e cumprimentou Pedro com um abraço. Fico feliz que você me procurou. Enquanto conversavam, Pedro explicou sua visão, o workshop, a união das idades, toda a intenção por trás do projeto. Lucas ouvia atentamente, mas Pedro percebeu uma preocupação no olhar dele. Ele hesitou ao falar, mas Pedro aproveitou a brecha. Lucas, você acredita que isso possa funcionar? Lucas desviou o olhar por um momento, como se estivesse pesando suas palavras. Sabe, Pedro, é uma ideia linda, mas eu tenho algumas dúvidas, principalmente sobre a resistência da comunidade. Nem todo mundo vai ver a música como uma solução. Algumas pessoas têm feridas profundas. Pedro sentiu um frio na barriga. As palavras o atingiram como um golpe, mas, em vez de se deixar abater, tomou coragem. E se nós mostrarmos que a música pode ser um remédio, então? E se der certo, será que você me apoiaria nessa jornada com esses riscos? Lucas olhou fixamente para ele, e por um momento, o silêncio tomou conta do estúdio. Uma tensão se formou como uma corda prestes a se partir. O que se passaria se as crianças vissem alguém como você, lutando por elas, e se fizessem isso numa perspectiva diferente, de gratidão? As palavras de Lucas reverberaram no coração de Pedro, mas ele mal sabia que atrás delas havia um segredo que mudaria tudo. Naquele instante, a esperança se misturava com um novo dilema. Enquanto estava prestes a iniciar algo grandioso, um mistério começava a se revelar. Como ele lidaria com isso? E o que isso significaria para o projeto e, principalmente, para ele? Pedro deixou o estúdio com a cabeça cheia de pensamentos. Era uma combinação de esperança e incerteza que o fez sentir-se mais vivo do que nunca. O coração batia depressa, mas a ideia de ajudar as crianças o aquecia por dentro. A conversa com Lucas tinha sido um divisor de águas, mas ainda havia um mistério pairando no ar. Laura, ao vê-lo entrar, notou imediatamente a expressão no rosto dele. E aí, como foi? Ela se virou, os olhos brilhando de expectativa. Foi intenso, respondeu Pedro, passando a mão pelo cabelo. Lucas gostou da ideia, mas o que ele disse sobre a resistência da comunidade ainda está martelando na minha cabeça. Será que... Estamos prontos para isso? Laura deu um passo à frente, seus olhos fixos nos dele. Se você acredita na sua música, tudo se alinha. Ele pareceu tocado, e isso é um começo. Pedro assentiu, mas a dúvida persistia. Ele precisava dar o próximo passo, mas o que isso significava para sua vida? E para as crianças? Eles eram realidades que ele não podia ignorar. O desafio era maior do que ele imaginava. Nos dias que se seguiram, Pedro mergulhou de cabeça nos preparativos. Ele organizou reuniões, conversas com possíveis apoiadores e até mesmo procurou outro espaço que pudesse acolher o projeto. Cada passo tornava a ideia mais concreta, mas havia um burburinho em sua mente que não o deixava em paz. O que o Lucas realmente queria dizer com suas palavras? Uma tarde, enquanto falava sobre o projeto com uma amiga de infância, Sara, ele decidiu abrir seu coração. Sara, estou animado, mas não consigo esquecer o que Lucas e as dúvidas da comunidade podem trazer. Alguma vez você já sentiu que algo maravilhoso estava prestes a acontecer, mas havia um medo te impedindo de andar para frente? Sara pensou um momento, e então respondeu. Pedro, medo e empolgação são irmãos gêmeos. Olhe para o que você pode criar. Quando você se apresenta através da sua música, vê isso como uma forma de cura. Alguns vão demorar para ver, outros precisarão do seu exemplo. O encorajamento dela incendiou uma chama dentro dele. Pedro percebeu que precisava de mais do que apoio para seguir.
Ele precisava de um propósito mais forte. Assim, decidiu que não apenas se reuniria com Lucas, mas buscaria uma maneira de visualizar o projeto de uma forma que ressoasse com a comunidade, buscando parcerias locais que pudessem abrir portas e corações. Nos dias seguintes, ele saiu pela cidade, falando com pessoas, visitando escolas, lares para crianças e qualquer lugar que pudesse abranger sua ideia. Ao olharem em seus olhos, ele viu um reflexo de sua própria luta emocional e se sentiu mais determinado. Cada resposta que recebia o fazia sentir que estava no caminho certo. Então, em uma dessas visitas, conheceu Gabriel, um menino de 10 anos com um talento incrível para a música, que tocava violão feito um verdadeiro artista. As músicas que ele criava tocavam na alma, e Pedro soube, naquele instante, que Gabriel poderia ser a chave para conectar o projeto aos mais céticos. O garoto tinha um brilho especial. "Você se importaria de tocar comigo um dia?" Pedro perguntou com um sorriso. Gabriel sorriu de volta, como se um mundo novo se abrisse diante dele. "Claro, eu adoraria!" Aquele momento foi um sopro de esperança e coragem. Pedro sabia que a jornada pelo projeto estava apenas começando, mas ao mesmo tempo ele tinha agora um novo aliado. Enquanto voltava para casa naquela noite, animado com a nova perspectiva, o celular vibrou novamente. Uma mensagem de Lucas. "Pedro, precisamos conversar novamente. Aquele segredo que mencionei ainda está pesando. Você precisa saber." Um nó se apertou no peito. Formou em seu estômago. O que mais Lucas poderia estar escondendo? O que era tão importante que merecia sua atenção imediata? A mistura de expectativa e receio subiu como um foguete na sua mente. Ele precisava de respostas, e rápido. Pedro se sentou à mesa da cozinha, o celular ainda na mão, olhando para a mensagem de Lucas. A incerteza pulsava em seu peito como um tambor frenético. O que poderia ser tão sério? Seu olhar desviou para o relógio na parede, marcando as horas que pareciam arrastar-se lentamente. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções. Laura entrou na cozinha, trazendo uma xícara de café. Ao ver a expressão de Pedro, sentou-se ao seu lado, a preocupação evidente em seu olhar. "O que aconteceu? Você está mais pálido que o normal." "Lucas me mandou uma mensagem." Ele mostrou o celular para Laura, um tremor na voz. "Ele disse que precisamos conversar, algo que pesa." "E você tem ideia do que seja?" Laura perguntou, inclinando-se um pouco mais perto. Pedro balançou a cabeça. "Não, mas sinto que pode ter a ver com o projeto, e talvez até com Gabriel. Ele tem uma conexão com a música que não é normal. Acho que mudou algo em mim essa semana, e agora sinto que pode haver algo no passado de Lucas que vai afetar tudo isso." Laura passou a mão pelo cabelo dele, acalmando-o. "Se precisar, vou estar com você. É isso que amigos fazem. Mas não se esqueça de que você já fez muito essa semana. O que você viu no Gabriel pode ser o que a comunidade precisa para acreditar em você." Pedro sorriu fraco, mas o nó em seu estômago não se desfazia. Ele precisava encontrar Lucas, e logo. Depois de alguns minutos de silêncio, decidiu: "Vou encontrá-lo agora. Sinto que esse segredo pode, na verdade, abrir mais portas do que fechar." Laura cruzou os braços, apoiando-se na mesa. "Só vá preparado. Pode ser algo mais profundo do que você imagina." Pedro assentiu e se levantou, sentindo a determinação tomando conta dele. A última coisa que ele queria era que qualquer sombra do passado de Lucas interferisse no que ele estava construindo. O que poderia ser tão pesado a ponto de exigir uma conversa urgente? A dúvida o acompanhou enquanto ele se deslocava em direção ao local combinado com Lucas. Ao chegar, percebeu que o lugar estava calmo demais, quase silencioso. Ele encontrou Lucas sentado em um banco de madeira, olhando para o horizonte, como se estivesse perdido em pensamentos profundos. O coração de Pedro disparou, mas ao mesmo tempo sentiu uma onda de empatia. O amigo estava lidando com algo. "Oi", Pedro começou, tentando quebrar o gelo. Lucas virou-se lentamente e seus olhos estavam carregados de algo que Pedro não conseguia decifrar. "Oi, Pedro. Obrigado por vir." Eles se sentaram lado a lado e Lucas respirou fundo antes de falar. "Eu estava pensando em como as coisas podem se transformar na vida da gente de maneiras que nunca esperamos. A sua paixão pela música e pelo projeto, isso me fez lembrar de algo muito importante sobre o meu passado." Pedro engoliu em seco. A expectativa aumentava dentro dele.
cada segundo se arrastando com um peso quase palpável. O que você precisa me contar? Lucas hesitou, e a expressão em seu rosto fez a tensão aumentar. É sobre minha filha. Ela não é só autista, tem um dom musical. Eu nunca falei para ninguém, e isso me deixou... As palavras de Lucas ficaram suspensas no ar, e Pedro percebeu que a bomba estava prestes a explodir. O que parecia ser uma conversa sobre música agora se transformara em um conto de segredos e revelações. E quanto mais Lucas falava, mais Pedro se sentia à beira de uma descoberta que poderia mudar não apenas a vida da filha dele, mas também a conexão com o projeto que começava a tomar forma. Mas a pergunta que o atormentava era: qual seria o impacto disso tudo em sua própria jornada? A determinação que o movia agora estava fadada a encarar um novo desafio, uma verdade que poderia abalar suas expectativas. O que mais ele não sabia? E ele não conseguia parar de pensar. Será que o que estava prestes a ser revelado poderia ser a ponte entre seu sonho e a realidade que ele tanto desejava? A cena estava prestes a se desenrolar em uma nova dimensão. Pedro sentiu seu coração acelerar, não por medo, mas pela expectativa de que aquela conversa mudaria tudo. Ele olhou nos olhos de Lucas, sentindo a gravidade do momento. Fale, Lucas, o que aconteceu com sua filha? Pedro perguntou, sua voz firme, apesar da ansiedade. Lucas respirou fundo, os olhos marejados. Ela é uma garota incrível. Desde pequena, a música a atraía de uma forma que eu nunca entendi completamente. Mas, com o tempo, percebi que não era apenas um interesse. Era como se a música falasse com ela, se tornasse a linguagem que ela usava para se expressar. Porém, a aceitação sempre foi difícil para ela, e para mim também. Por medo, me afastando do que era mais puro, da verdadeira essência do nosso vínculo. Pedro sentiu uma conexão instantânea. Ele via em Lucas um pai lutando contra suas próprias barreiras, tão semelhante a ele, que havia enfrentado olhares desconfiados e desconfiança. E sua filha, como ela lida com isso agora? Ela se afastou um pouco da música. Eu não soube como apoiá-la, disse Lucas em uma voz embargada. E agora vejo você, tão jovem e cheio de paixão pelo que faz, é como se meu maior medo deixasse de existir. Eu não quero que você passe pelo mesmo que eu. Pedro ponderou as palavras de Lucas. Ele podia sentir a dor do pai, mas também a oportunidade de transformar essa dor em algo belo. Posso ajudar, Lucas. Podemos criar algo para ela. Um espaço onde outras crianças, como nós, possam se sentir livres e acolhidas. Imagino a música como uma ponte entre aqueles que não se sentem à vontade para se expressar e o mundo. O olhar de Lucas se iluminou pela primeira vez desde que começaram a conversa. Você realmente acha que eu poderia trazer minha filha ao seu projeto? Por que não? Vamos criar um ambiente seguro. Eu tenho certeza de que a música dela pode tocar muitas pessoas, e a sua história, nossa história, pode inspirar outros a se abrir. Vamos fazer isso juntos. No fundo, Pedro sabia que essa era a conexão final que seu projeto precisava. Enquanto pensava na possibilidade de trazer mais vida e alegria, um sorriso se abriu em seu rosto. E se nós convidássemos outras famílias? Um dia de música, uma celebração onde cada um pode tocar e trazer sua própria canção. Lucas concordou, agora mais animado. Sim, pode ser uma oportunidade de juntar talentos de toda a comunidade, não só crianças, mas adultos, avós, todos podem participar. Enquanto a ideia florescia, uma onda de empolgação os envolveu. Era o momento aquele que havia soltado a magia de transformar suas vidas. No dia seguinte, Pedro se sentou com Laura, compartilhando cada detalhe daquela conversa reveladora. Ela estava radiante, tão emocionada quanto ele. Isso é incrível, Pedro. Pense em quantas vidas podemos impactar com isso. É exatamente o que precisamos, um lugar onde todos se sintam seguros para se expressar. Sim, vamos chamá-lo de Dia da Música da Comunidade, uma celebração de talentos e vozes, Pedro exclamou, os olhos brilhando com inspiração renovada. Aquela ideia se espalhou como fogo e em poucos dias mensagens começaram a ser enviadas, convites distribuídos e a comunidade começou a vibrar. As risadas que antes soavam distantes agora ecoavam na vizinhança, trazendo um sentimento de união. Cada pessoa que se manifestava sentia que fazia parte de algo maior.
No dia do evento, o espaço estava repleto de vida. As crianças corretiam entre os instrumentos e os adultos sorriam, mostrando-se encantados com a espontaneidade que preenchia o ambiente. Era uma explosão de cor e som. Laura, que pegou um violão, se aproximou de uma adolescente tímida que tocava violino. "Você quer tocar uma música comigo?" Ela se virou para Pedro, que estava ao redor capturando tudo em seu caderno. E então lá estavam eles, cada um mostrando suas vozes. Pedro desenhava o momento, cada traço representando a amizade e as histórias emaranhadas, e cada nota era uma virada emocional. A paixão pulsava nas veias de todos os presentes. Quando Lucas chegou com sua filha, Pedro a viu hesitar. Ele se aproximou, com os olhos cheios de compreensão. "Oi, sou Pedro. Está nervosa? Quer saber de uma música de que você gosta?" A garota olhou pela primeira vez nos olhos de Pedro e sorriu timidamente. "Gosto de tocar Here Comes the Sun. Que tal fazermos uma versão?" Pedro sugeriu. "Você toca e eu desenho." Lucas olhou, seus olhos brilhando, vendo a conexão nascendo entre eles. A garota começou a tocar, e não havia como descrever a beleza daquele momento. Era puro, caloroso, e eles estavam todos juntos, fazendo parte da mesma sinfonia. E, no auge daquele dia, Pedro entendeu. Ele havia transformado sua dor em esperança. E a música realmente era uma ponte, um símbolo de change, onde as vozes se entrelaçavam, desafinadas ou não. A jornada estava só começando, mas agora ele tinha uma comunidade que se apoiava, que se levantava em harmonia. Nos meses seguintes, o Dia da Música da Comunidade se tornaria um evento regular, e aquele projeto, que nasceu da amizade entre um menino pobre e a filha de um bilionário, se transformou em um espaço de expressão livre, um lugar onde a música não apenas unia, mas abria portas e corações. E naquele caminho, enquanto Pedro desenhava e Laura tocava, os sonhos começaram a se materializar. Ele deixou de ser apenas um garoto da comunidade e passou a ser um testemunho do poder transformador da amizade, da música e da arte. Agora, mais do que nunca, ele tinha certeza de que, juntos, eles poderiam superar qualquer barreira. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que emocionam e inspiram. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a encontrarem essas histórias. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão poderosa. Vamos juntos espalhar a mensagem de esperança e transformação.